Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Recebendo um novo membro na família é o tema de hoje. Um assunto que vocês têm pedido muito para eu falar um pouco mais. Existem muitas dúvidas e acho que mais ansiedades e medos que aparecem quando uma nova criança vai chegar na família. Seja da forma que for, essa criança pode vir por adoção, pode ser um novo bebezinho na família, pode ser uma criança maior, a gente não sabe. Por isso que eu não coloquei ali recebendo um novo bebê na família. Nós não sabemos, pode ser que a família por adoção está recebendo uma criança um pouco maior, mas de qualquer forma, quando chega uma nova pessoa na família onde já existe uma criança, existem ansiedades que surgem no coração de toda mãe. E eu acredito que se você, nesse momento, está esperando seu segundo bebê, seu segundo filho, você com certeza também está com algumas questões surgindo aí no seu coração, na sua mente. E por isso que eu acho que esse tema é muito relevante para a gente conversar à luz daquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Então vamos lá. Eu gosto de contar para vocês um pouco como tem sido a minha experiência, para vocês verem que do lado de cá existe uma pessoa de carne e osso que tem os mesmos dilemas, né? Estou passando por todo esse processo como qualquer mãe passa. E na minha experiência, quando eu engravidei do segundo filho, eu fiquei bastante ansiosa e preocupada sobre como seria essa nova dinâmica familiar, como que seria para o meu filho primogênito receber um novo bebê. Ele iria se sentir frustrado, ele iria se sentir deixado de lado. Será que ele ia ter ciúmes? Será que ele ia achar que eu amo ele menos? Será que eu ia conseguir amar do mesmo jeito? São questões que vão surgindo no nosso coração. E já estamos grávidas, os hormônios já estão nos deixando um pouco mais emotivas, e daí surgem essas questões, porque somos humanas. Então, eu tive sim bastante ansiedade e eu lembro que eu queria dicas. Eu queria muitas dicas e eu perguntava para todo mundo que já tinha mais de um filho como que foi, o que que você fez, o que que ajudou, o que que não ajudou, qual foi o seu processo, eu queria saber. E eu pedia dica para todo mundo, até no meu Instagram pessoal, eu falava para as minhas amigas que já tinham mais filhos para responder lá, por favor, me deem suas dicas. Eu recebi muitas e muitas dicas. Entre essas dicas, eu sei que quem tá ouvindo também gosta de dicas e nada contra as dicas, viu, gente? Dicas são muito valiosas e a gente filtrando pode realmente ser muito beneficiada por elas. E entre essas dicas, assim, eu vou contar para vocês o que funcionou para nós, essas coisas mais práticas, né? Uma dica valiosíssima foi que instruísse as pessoas que viessem conhecer o novo bebê a cumprimentar primeiro a outra criança. E parece óbvio, mas eu não tinha pensado nisso e foi muito legal instruir isso, porque as pessoas que vêm visitar nem sempre vão perceber essa necessidade. E não é porque elas são más, não é nada disso, elas estão empolgadas para conhecer o novo bebê. E nem todas as pessoas vão perceber a necessidade da outra criança que já está ali. Então, instruir e falar assim: olha, quando chegar, cumprimenta primeiro o mais velho e pede para ele mostrar o irmãozinho, a irmãzinha que chegou. E isso foi muito valioso, porque o meu mais velho, ele não tinha nem completado 2 anos. Faltava pouco tempo para ele completar 2 anos quando o do meio nasceu. Foi muito legal isso, assim, a gente pediu para os familiares e para as pessoas que vinham conhecer e, né, temos pessoas maravilhosas que foram super compreensivas, todo mundo foi super legal em relação a isso, e vieram e falavam com ele, né? Nossa, me mostra o seu irmãozinho, e ele ficava todo empolgado mostrando, e essa atenção para o mais velho, para ele introduzir, né, o novo membro da família para as visitas, foi muito bacana e ajudou bastante. Outra coisa, nós demos um brinquedo novo para o mais velho. Eu sei que isso é polêmico, tem gente que vai dizer que não é para atrelar coisas materiais à chegada do bebê, e com a chegada da minha caçula eu não fiz nada disso, de dar presente, nada disso, mas com o mais velho isso foi muito bacana. Por quê?
Porque no dia que nós viemos para casa do hospital, estávamos nós 4 apenas, meu marido, eu e os meninos. E foi um dia bem diferente. Uma nova criança em casa, precisando de bastante colinho e mamar, e vocês sabem como é no começo. E ter um brinquedo novo nesse dia foi muito bom, porque o meu filho brincou um monte com brinquedo novo. A gente deu um quebra-cabeça de encaixe de madeira, simples, mas muito bonitinho, e ele amou. Ele ficou entretido com aquilo ali enquanto a gente dava aquela ajeitada nas coisas, chegando do hospital, e ele não se sentiu, digamos, largado ali, porque ele estava muito entretido com aquele novo brinquedo. Então, isso ajudou. Nós somos, né, cristãos, então claro que nós não vamos mentir para o nosso filho dizendo que o irmãozinho trouxe um presente para ele, porque não é verdade. O presente, no caso, para a família toda é o novo bebê, mas ter um brinquedo novo ajudou. Nós não dissemos que o bebê trouxe um brinquedo para ele, nós não dissemos que porque você ganhou um irmão, você vai ganhar um brinquedo, como se fosse um consolo, não foi nada disso. Mas ter aquele brinquedo novo ali ajudou. Então, assim, fica de conselho prático aí para vocês essas 2 dicas, né. Peça para as pessoas cumprimentarem primeiro o mais velho e, se possível, tenham alguma novidadezinha ali para a criança, se vocês, como nós, não tiverem outras pessoas ajudando ali no dia. Porque eu sei que muitas pessoas vão ter auxílio dos avós ali na hora. Para nós, o primeiro dia em casa foi só a gente, os primeiros dias. E então, ter esse brinquedo novo foi bem proveitoso. Agora, além desses 2 conselhos práticos, assim, de bem, faça alguma coisa, eu recebi 2 conselhos que foram extremamente sábios. Um veio de uma amiga e um veio da minha mãe. Obviamente, vocês já conhecem a minha mãe aqui no podcast, mulher sábia, mulher, cheia de conhecimento e experiência para nós. E o conselho que a minha amiga me deu, depois de eu pedir tanta dica para todo mundo, ela falou comigo o seguinte, ela disse: "Jay, só cuidado para não tentar a todo custo impedir que o seu filho se sinta frustrado, porque esse não é o seu trabalho". E aquilo, hoje eu ouço isso e falo: "Nossa, claro, é claro que o meu trabalho não é impedir que ele sinta coisas". Mas na época eu estava meio cegada pela vontade de receber dicas e conselhos, e eu fiquei doida atrás de uma forma de impedir que ele sentisse a chegada do irmão. E olha que absurdo, é óbvio que ele vai sentir, é óbvio que as coisas vão mudar, e é óbvio que é bem provável que ele se sinta frustrado em algum momento, que as emoções apareçam em forma de choro e que ele, por ser uma criança pequena, não saiba expressar muito bem o que está sentindo. E pareçam, né, algumas explosões emocionais. E nosso trabalho como mães, claro, é garantir que eles tenham uma rotina adequada, se sintam acolhidos e tudo mais, mas não é impedir que eles sintam as mudanças. Pelo contrário, o nosso trabalho como mães é ajudá-los a navegar as mudanças. É segurar na mão deles através dessas mudanças e não impedir que eles sintam, como se a gente pudesse colocar eles dentro de uma redoma, para que eles não sintam que chegou alguém. E é óbvio que isso é totalmente irracional, eu pensar que eu vou impedir que meu filho sinta certos sentimentos negativos, como frustração, tristeza, ciúmes, etcétera. E o conselho que a minha mãe me deu veio para casar com esse primeiro conselho da minha amiga. Minha mãe me disse lá no hospital, nós estávamos lá, ela veio me ajudar no hospital, estávamos lá com o do meio, né, que na época era o caçulinho, o recém-nascido, e estávamos esperando o meu marido trazer o mais velho para conhecer. E eu ansiosíssima, pensando como que ia ser muito difícil, que ele vai se sentir frustrado, ele vai ficar traumatizado e tal, né? E como que eu vou acolher isso, como que eu vou agir? E ela falou: "Filha, a gente não sabe como ele vai reagir, a gente não sabe se ele vai sentir tristeza, frustração, ou talvez ele simplesmente se alegre, seja muito mais simples do que a gente está esperando, mas não supervalorize os sentimentos. Existe uma diferença entre acolher e supervalorizar.
Nós queremos sim acolher os sentimentos da criança, validar aquele sentimento, mas não supervalorizar. E o que eu estava fazendo era supervalorizar esses sentimentos. Nessa vontade de ter empatia pela criança, de ter compaixão pelo sentimento da criança, muitas vezes eu entrava demais ali naquele sentimento da criança e eu ficava ali, sabe? Eu errei muito nesse sentido no início, assim, eu ficava acolhendo, entrando ali, sabe? E por mais que tenha o lado bom disso, né, de ter essa empatia, essa compaixão com a criança, eu vejo sim o lado positivo disso, eu entrava demais, sabe? Eu supervalorizava. Então, assim, muitas vezes a criança precisa que você simplesmente vire e fale: "Ah, aham, tá bom, filho, vida que segue. Ah, ficou triste? Ah, ficou frustrado? Pronto, deu um colo ali, acolheu e vida que segue". E não ficar ali remoendo, mastigando aquele sentimento ali, sabe. E isso me ajudou demais, assim. A minha mãe falou pra mim: "Filha, quantas famílias já receberam novos membros e não vai ser a sua família que vai causar o trauma mais indescritível do mundo trazendo um novo membro para a família, para aquela criança que já estava lá. Então, é verdade, não precisamos supervalorizar esses sentimentos negativos. Nós sentimos essas ansiedades e preocupações, é claro, mas a criança vai chorar, a criança vai se sentir frustrada. Não pense que você está traumatizando essa criança para o resto da vida dela. Não precisa supervalorizar esses sentimentos de frustrações que talvez vão surgir, a gente nem sabe. Mas, se eles surgirem, nós podemos ajudar, acolher e vida que segue. Isso não vai acabar com a vida do primogênito, de forma alguma. Como que foi de verdade? Foi muito mais fácil do que eu esperava. Esses conselhos ajudaram tanto que eu consegui ter muito mais leveza nesse momento de chegada do meu segundo filho. E foi super tranquilo. O mais velho amou ter um bebezinho em casa, ele gostava de participar de tudo e realmente outra coisa prática que eu esqueci de falar é incluir o mais velho em tudo que for fazer com o mais novo, isso ajuda bastante. E ele gostava de ajudar, ia pegar a pomada para mim, ia pegar o lenço umedecido para mim, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ajudar a empurrar o carrinho. Então, assim, são coisinhas pequenas que fazem que o mais velho se sinta empolgado por ser o irmão mais velho que pode ajudar a mamãe. Então são coisas assim que vão ajudando e foi muito mais leve do que eu imaginava, foi super tranquilo. A gente começou a ter mais disputa de irmãos depois, quando o mais novo começou a se impor também. E claro, são coisas naturais, a gente vai ter um episódio futuramente sobre essas disputas e brigas entre irmãos, mas foi muito mais leve do que eu imaginava. E quando veio a caçula, a terceira filha, também tivemos desafios. Ela vai fazer 3 meses ainda, ela é bem pequenininha, estamos aí terminando esses primeiros 3 meses de comecinho aí, mas apesar dos desafios, a ansiedade já foi bem menor, as preocupações foram menores, por quê? Porque eu sabia que as frustrações iriam acontecer, de alguma forma eu iria acolher, mas sem precisar supervalorizar e achar que eu estou traumatizando essas crianças para sempre. Porque afinal, o que a Bíblia diz sobre os filhos? Os filhos são um presente, uma herança do Senhor. Então, de que forma eu posso achar que um presente de Deus, uma herança do Senhor, vai trazer mal para minha família? De forma alguma. E a gente não pode esquecer disso, queridas. Filhos sempre são presente. Filhos sempre são herança do Senhor. Então, se nós lembrarmos disso nesses momentos de ansiedade, momentos de preocupação, de achar que a gente pode atrapalhar o filho mais velho de alguma forma, tendo outros filhos, lembrar que é um presente. Um filho é sempre um presente, uma nova vida que chega na família. É um presente para essa família, para o irmão também. É uma grande alegria ter irmãos. Como é bom ter irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Como foi bom crescer com eles. A gente tem tantas memórias gostosas da infância e é muito bom ter irmãos. É maravilhoso. Então, lembrar disso, o que a Bíblia diz sobre filhos: filhos são herança, filhos são presente, filhos são bênção. Então, não pense que trazer mais uma criança para a família vai de alguma forma ser maldição. Nunca. Criança é bênção, é presente do Senhor.
A palavra de Deus também tem uma instrução muito clara sobre a ansiedade. E eu tenho certeza que você já conhece esse versículo. Lá em Filipenses 4:6, a Bíblia nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E eu acho que muitas vezes a gente para nesse comecinho do versículo e pensa em não ande ansiosos por coisa alguma, para ali e fica tentando não ficar ansioso. E não lê o resto. E a gente fica ali pensando: "Mas eu tô ansiosa, como que eu não vou ficar ansiosa? E agora, o que que eu vou fazer? Ah, mas eu tô ansiosa, eu não posso estar ansiosa. Será que eu tô em pecado porque eu tô ansiosa?" E a gente fica se estressando ali, supervalorizando o sentimento de ansiedade também, sem ler o resto do versículo que diz: "Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô lendo a Bíblia é pesquisar no dicionário algumas palavras. Mesmo que a gente já saiba o significado, todo mundo sabe o que é súplica. Mas vamos olhar no dicionário o que súplica quer dizer? Súplica significa pedido insistente e humilde, frequentemente desesperado. Então, quando nós chegamos ao Senhor com uma súplica, nós estamos com esse pedido insistente, humilde, desesperado. E não significa não estar ansiosa diante do Senhor. Significa justamente pegar essa ansiedade e levar ela aos pés da cruz e chegar com sua súplica diante do Senhor, o seu pedido: Deus, estou ansiosa, estou preocupada. Por favor, me ajuda. Desesperadamente preciso de ti, Senhor. Eu não sei como vai ser quando chegar mais um membro na família. Eu tô com medo. O medo é um sentimento que aparece realmente. Entrega isso para o Senhor. Entrega os seus pedidos, a sua súplica a Deus. E a próxima parte do versículo diz: E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com ações de graça, por quê? Porque você ganhou um presente. Você está ganhando mais uma herança, uma bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Então, nós temos sim muito motivo para agradecer ao Senhor. Quando a ansiedade surgir aí no seu coração, minha querida, lembre-se, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Qual é o seu pedido hoje? Leve diante do Senhor no meio da sua ansiedade, com oração, súplica, ação de graças. Apresente seus pedidos ao Senhor. Ele te ouve, ele cuida do seu coração ansioso. Ele não está indiferente aos sentimentos que você tem nessa fase da sua vida. Ele sabe como será. E a vida que está chegando foi planejada por ele. Então, diante de tudo isso, você sabe que pode confiar no Senhor, não somente para cuidar do futuro e cuidar do seu filho, mas você pode confiar para se derramar diante dele no meio do seu medo, no meio da sua angústia. Você não precisa ter medo de Deus, ele não está bravo com você porque você está ansiosa. Ele te ama e ele quer receber esse seu coração ansioso nas mãos dele, para ele poder cuidar. Então, muitas vezes a gente fica pensando: "Ai, eu tô ansiosa, não posso estar ansiosa. Ai, meu Deus, eu tô errando, tô pecando, não posso estar ansiosa". Não, gente, a ansiedade vem, a gente leva ela para a cruz, a gente se derrama diante do Senhor e esse Deus amoroso, Pai querido nosso, vem e cuida da gente. Recebe-nos nos seus braços, enxuga as nossas lágrimas e nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá paz para enfrentar tudo aquilo que vamos enfrentar nos nossos dias, nas nossas vidas ordinárias aqui na Terra, do lado de cada eternidade, teremos dor. Não é o nosso trabalho privar nossos filhos de todas as dores e sofrimentos dessa vida, de forma alguma. Mas é o nosso trabalho, sim, entregar tudo isso diante do Senhor, conversar com Deus sobre essas coisas, agradecer ao Senhor diariamente pela dádiva que é ter filhos, ser mãe, e pedir sim, com oração e súplica desesperadamente, que Ele cuide dos nossos corações, que Ele cuide do nosso futuro. Quando eu pedi para vocês falarem comigo lá no Instagram sobre quais eram as ansiedades e medos, as questões em relação à chegada do segundo filho, surgiram algumas questões a respeito de ter ou não ter mais filhos.
e esse é um assunto que eu quero tratar em detalhe num episódio futuro. Então, se essa é uma questão para você, fique atenta que em breve nós vamos trazer alguma coisa em relação a isso. Orem por mim, porque eu quero realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer graça sobre esse assunto e não legalismo. Outras perguntas vieram a respeito de como lidar com as disputas que os irmãos têm, com as brigas de irmãos, e como eu mencionei anteriormente aqui nesse episódio mesmo, eu vou falar sobre isso num episódio junto com a minha mãe daquela série contínua chamada Educando pela Graça. A gente vai ter um episódio específico sobre como lidar com as brigas dos irmãos e como instruí-los a respeito do relacionamento que eles devem ter uns com os outros dentro de casa. Se você tem mais alguma questão que você gostaria de conversar sobre esse assunto, manda um direct para mim lá no @mãespelagraça, que vai ser um prazer conversar com você e também ouvir como tem sido a sua experiência, o que funcionou para você e o que Deus tem te ensinado. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre tento responder a todas vocês. Um pequeno aviso: nas próximas 2 semanas nós não teremos episódio novo. Eu vou aproveitar as férias escolares do meu filho mais velho para também tirar esse pequeno período de sabático aqui para o Mães pela Graça, para poder realmente focar na família e trabalhar algumas coisas aqui no meu lar. Então, eu volto com episódio novo no dia 18 de julho. Teremos dia 4 e dia 11 de folga aí. Quem ainda tem episódio antigo que não ouviu, aproveita essas 2 semanas para ficar em dia aí com o podcast. Uma semana abençoadíssima para você, para sua família. Que o Senhor realmente cuide das suas ansiedades, do seu medo. Se derrama aos pés dele, minha querida. Um grande abraço. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.